Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Pessoal, semana que vem nós vamos fazer o sorteio dos livros antes da reunião, antes da palestra. Assim não atrapalha a concentração dos médios lá dentro. Precisa chegar um pouquinho mais cedo. E agora precisa chamar o nosso palestrante da noite, o Ayrton. Boa noite a todos. Com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez junto de vocês, em nome de Deus, em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre e assim termos força para continuar a nossa jornada nessa existência e assim nós progredirmos dia a dia, que é o nosso objetivo. Como o Perdonar falou, sobre os livros serão sorteados antes da palestra, na quinta-feira que vem, é bom salientar o seguinte, que a espiritualidade sempre está nos orientando para que, vamos supor, que nem nas quintas-feiras, logo após a palestra, que todos fiquem em silêncio, fiquem em prece, que isso é muito importante porque faz com que a espiritualidade ela possa atuar sobre os nossos problemas, sobre aquilo que nós viemos em busca, para assim atingirmos o nosso objetivo. A gente entende perfeitamente que às vezes encontra com um amigo, com isso, com aquilo, e por mais baixinho que fale, mas isso vai ecoando cada vez mais e tira a concentração, não só dos que aqui estão, mas também dos nossos companheiros na Câmara de Passe. Então é conveniente que façamos o máximo de silêncio, que pense em Deus, pense em Jesus e nos problemas que os afligem. Que assim a espiritualidade vai trabalhando já aqui nessa sala. Bom, eu vou fazer umas colocações aqui para vocês. E aquele que não concordar, coisinha simples, que não concordar pode levantar a mão, não vamos questionar, não vamos nada, tá? Só para saber que não concorda, tá bom? E são colocações que são faladas constantemente aqui, em todos os livros que a gente lê, consta, né? E faz parte hoje do nosso bate-papo aqui. E até vocês me perdoem que algumas coisas eu vou ler, porque eu havia preparado uma palestra e as coisas acontecem assim. E essa semana aqui eu peguei o livro para ler, para começar a trabalhar numa outra palestra para dia 17.
Mas quando eu comecei a ler isso daqui, alguma coisa me impulsionou a falar sobre esse assunto. Então, algumas coisinhas eu vou ter que ler, vocês me perdoem, tá? Então, o que eu queria perguntar para vocês, concordam ou não, é o que nós já ouvimos muitas vezes, que Deus é amor. Que Deus é o nosso Pai bondoso e caridoso. Que o amor é a força propulsora da nossa vida. Que fora da caridade não há salvação. Todos estão concordando com isso? Tudo certinho? Vocês já ouviram falar em tudo isso daí? Conhece tudo? Ótimo. Não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou vamos perdoar infinitamente. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí cabe mais uma coisa: não façais ao próximo o que não deseja para vocês, para nós mesmos. Concordaram com tudo? Existe muito mais, né? Agora, isso daqui, essas colocações, me faz lembrar, coisa mais ou menos de uns 20 e poucos anos atrás, num curso que eu fiz sobre vendas, administração, tudo, e que era um curso de 15 horas, né? Eram 3 horas por dia. E no primeiro dia desse curso, até era um japonesinho muito especial, nunca esqueci mais dele. Ele chegou e falou assim: nós vamos começar com vendas, e todo vendedor, toda venda, como é que tem que se portar. Então aí ele começou a perguntar para cada um dos participantes como é que tinha que se portar um vendedor, né? Um curso de 15 horas. Aí todos começaram. Precisa atender com sorriso, precisa ser um atendimento amável, um atendimento assim, tal. E aí todo mundo foi falando, ele foi anotando durante 15 minutos. Encheu um quadro e meio ali com todas aquelas colocações. E todos concordavam. Todos nós aqui concordamos com tudo que eu coloquei. Aí ele disse assim: bom, o curso que eu tinha preparado para vocês, de 15 horas, ele vai se restringir somente a 15 minutos. Que é o tempo que nós levamos para escrever tudo isso daqui. Porque vocês não precisam do curso. Porque vocês sabem tudo. E por que o curso? É a mesma coisa, eu pergunto. Se nós sabemos tudo, se tudo está nos livros, quantas palestras que nós já assistimos, quantos livros que nós lemos, quantas experiências que nós vimos na nossa vida, e o que nós estamos fazendo aqui? Nós sabemos o caminho. Só que todos nós estamos aqui por quê? Porque tem os males que afligem a humanidade. E a gente está em constante busca. Isso faz parte do nosso progresso, da nossa vida, da nossa existência. Por isso que nós estamos aqui, buscando. E felizes, nós somos felizes de estarmos aqui, porque nós já tomamos o primeiro passo de ir em busca desse aprendizado, para que amanhã a gente possa, cada vez mais, colocar em prática, né? Como nessa palestra, nós sabemos tudo, mas se não colocar em prática, não tem fundamento. E os males que afligem a humanidade, sempre afligiram, nós poderíamos, assim, dividi-los em 2 categorias bem distintas. Aqueles males que não dependem de nós para resolvê-los, que aí nós vamos encarar como aqueles flagelos naturais que a gente tem, assim, acostumado a ver como enchentes, furacões, terremotos. Tudo isso não depende da gente para solucionar o problema. E aqueles males que diz respeito a gente,
aqueles que nós podemos mudar. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando o caminho, o entendimento e a solução para esses males. E que são a maioria. Porque aqueles males que não dependem de nós, assim, a gente não tem como solucionar, como resolver esse problema, a gente evitar um furacão, evitar um terremoto, nós não temos como fazer isso daí. Então, felizmente, quando Deus nos criou, Ele nos dotou e deu, assim, como uma herança, a nossa inteligência. E desde os primórdios, os seres humanos foram se desenvolvendo, foram enfrentando essas dificuldades e foram criando meios para atenuar os sofrimentos causados por esses flagelos. E isso vem acontecendo até os dias de hoje. Então, o ser humano ele foi crescendo, se organizando socialmente, de forma correta, de forma ordenada. Foram construindo moradias mais confortáveis. Saiu daquelas taperas, saiu da caverna, saiu de tudo aquilo lá. Foi evoluindo. Isso por quê? Porque tudo o que lhe acontecia, tudo aquilo que ele sofria, pelas intempéries, aquelas situações calamitosas, ele foi criando condições para amenizar, para atenuar todo esse sofrimento. E assim ele foi desenvolvendo. Haja visto que hoje, vamos pegar que nem o Japão, que é um exemplo, que hoje todas as construções lá, eles pensam muito como prevenir as causas, aqueles prejuízos que possam vir a ter com os terremotos, porque é uma região muito castigada por terremoto. Então, devido ao grande sofrimento que eles passaram no passado, então eles foram desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo através do quê? Através da sua inteligência que Deus dotou todo ser humano. E hoje, vocês saibam que o lugar que mais ocorre terremoto continua acontecendo, e hoje a maioria dos terremotos que lá ocorrem não afetam os prédios. Chega a tremer, chega a tudo, mas não causa danos nenhum. Então vocês veem quanto progresso que a humanidade vem fazendo para amenizar, para atenuar esse sofrimento. O homem, através de sua inteligência, vocês vejam bem, regiões e assim que a terra não era cultivável. Nós pegamos o nosso cerrado, que até então não era cultivado, você pegava aquela região de Mato Grosso, como a gente sabia, aquilo era mais invernada, passou, não muito tempo atrás, o primeiro japonês que lá foi, que comprou uma fazenda e ele tentou plantar soja, quantos anos ele tentou e não conseguiu? Porque aquela terra não era própria aquele tipo de cultivo, era mais invernada, mais gado. Mas Deus dotou de inteligência, de perseverança, de fé, de capacidade, e conseguiu hoje um estado rico na soja. Então venceu também isso daí. São coisas que a pessoa pode trabalhar para amenizar. Deus deu essa capacidade para nós. E assim sucessivamente. Agora, vamos para aqueles males que mais afligem a humanidade, que mais afligem a nós. Que são aqueles justamente que estão nas nossas mãos e nós podemos modificá-los. Então vocês vejam que a maioria dos problemas que nos afligem no nosso dia a dia, eles estão justamente nas nossas mãos para solucioná-los. Então, eu vou dar só uma lida no trechinho que eu acho interessante, porque aqui diz bem o porquê que esses males ocorrem. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição,
de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas arrastam, dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Então vocês vejam que esses males, eles são oriundos de todos essas coisas nocivas que nós temos. Do orgulho, da cobiça, da ganância, de tudo isso daí. E Deus, Ele nos provém daquilo que nós necessitamos. Por quê? Porque quando nós nascemos, Deus, Ele deu um norte para a gente, Ele deu um limite para tudo, e isso está arraigado em nosso coração. Isso nós temos dentro de nós. E para isso é que a gente está aqui buscando sempre a orientação. Então cabe a nós, a cada problema que a gente tem, como eu disse para vocês, após a palestra, ficam em prece, e aquilo que mais aflige, aquilo que mais incomoda o dia a dia de cada um. Meditem, não peça só a solução do problema, porque é muito cômodo, é muito fácil para nós. Porque Deus, quando Ele nos concedeu a inteligência, a capacidade, Ele nos criou, Ele não poderia criar um ser perfeito, desenvolvido, porque senão que mérito teria cada um de nós? E Ele deu o livre-arbítrio. Ele deu tudo isso e deu o livre-arbítrio. E Ele queria que nós crescêssemos, que nós desenvolvêssemos através da nossa luta, da nossa perseverança, do nosso conhecimento, do nosso amor à sua causa. Então, você vê que nós temos tudo isso a nosso favor. Ele quer que cresçamos, mas de uma forma que o mérito seja nosso. Então, nós estamos aqui. A gente vem em busca desse amparo espiritual, às vezes de uma orientação espiritual, que ela é muito oportuna. Ela é muito ótima. Naquele momento que mais nos aflige, é onde a gente vem pedir o socorro. Mas, no momento em que nós estamos aqui, nós devemos refletir muito sobre o nosso problema. Tentar buscar a causa disso daí. Aí sim, a espiritualidade que no longo dos anos foi se manifestando, depois através do espiritismo, e Deus sempre colocou esses irmãos abnegados, desencarnados, sempre em nosso auxílio. Imaginem vocês que muitas vezes no nosso dia a dia, nós esquecemos da bondade de Deus, de Ele colocar ao nosso lado um espírito que normalmente ele é um pouco mais superior a nós, do momento da nossa concepção até o momento do nosso desencarne. No catolicismo se chama anjo da guarda, aqui é o nosso mentor, o nosso protetor. Ele está constantemente do nosso lado, nos orientando, dando a melhor dica para nós, dando a melhor orientação para nós, para que a gente faça aquilo que nós temos que fazer, para amenizar o nosso sofrimento. Se os cientistas japoneses estão construindo prédios para não vir a cair, não afetar a humanidade, a população de lá, com essa inteligência, essa mesma inteligência nós temos, para que a gente possa evitar esses nossos flagelos, esse nosso sofrimento, buscar a causa, tentar, e esse mentor que está ao nosso lado, com certeza sempre vai nos intuir. Mas para isso, nós temos que ter uma coisa muito importante, que já escutamos muitas pessoas falarem aqui, o dia a dia, nos livros, que é o amor, que é a força propulsora que nos impulsiona ao bem. Esse é o nosso caminho.
Isso é o propósito que nós estamos aqui buscando. Isso é o que nós temos que orar e vigiar todos os dias, para que possamos, assim, estar sempre sintonizados com Deus. Imagine só o privilégio nosso de ter um instrutor ao nosso lado, sempre nos orientando. Agora alguém vai perguntar, mas como é que eu ouço, como é que eu vou saber que ele está falando para mim fazer aquilo, fazer aquele outro, fazer isso, fazer aquilo? Não precisa ouvir como nós estamos ouvindo aqui, com essa audição dos 5 sentidos. Para que a gente possa se ligar a esse mentor, se ligar a Deus e a Jesus, basta a gente sintonizar. Isso aí, como a gente sintoniza uma estação de rádio, que é o dial, é a mesma coisa, só que de que forma? Praticando bem. Com amor, com carinho, com dedicação. Isso nós vamos estar recebendo constantemente, essa orientação. Tudo aquilo que nós formos fazer, por mais simples que seja na nossa vida, aquilo que a gente imagina assim, mas isso não tem tanta importância, porque ninguém está vendo, ninguém está observando. Faça com muito amor, faça com muito carinho, faça bem feito, porque isso daí são vibrações que ecoam nesse universo, são forças positivas que nós emanamos. A dona de casa que lava um simples prato, fala, poxa, está sozinha lavando um prato. Faça com amor, faça com carinho. Todos os profissionais que elaboram um trabalho, por mais simples que seja, veja os coletores de lixo. A gente põe ali, esquece. Gente, eles estão levando aquilo que não é mais útil para nós. Estão fazendo com amor, estão fazendo com carinho. Porque não é fácil fazer aquilo ali todos os dias. Se a pessoa não tiver um pouquinho de sentimento, ele abandona. Certas profissões, a pessoa pode até tolerar, porque ele precisa ganhar. Mas tem profissões que não. Eu acho que o coletor de lixo é uma delas. Porque não é fácil pegar aquilo que nós descartamos, que não é útil mais para nós. Não é fácil. Uma outra profissão que eu vejo, que não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu vou trabalhar porque eu estou precisando. É uma enfermeira. Pensa bem naquilo lá, na profissão dela, no dia a dia. Ela está lidando com um problema sério de um ser humano, que é a doença. Quando é uma coisa simples, só aplicar uma injeção, só administrar o medicamento, ali, coisas assim, que a gente vê, tudo bem. E quando elas se deparam com aquelas situações que nem sempre, assim como a nossa vida, é um mar de rosa, se depara com aqueles enfermos, que ela acaba de fazer a limpeza nele, dar o banho, trocar, fazer tudo mais, daqui a pouco ela vira as costas, suja tudo de novo. E daqui a pouco ela vem ali e faz tudo isso daí. Pensa bem, se não tem amor, não tem um pingo de sentimento. Nós estamos falando das pessoas de bem, que buscam o bem. Tá? Pensa bem, se elas não têm um pouquinho de sentimento em seus corações, como é que ela vai desenvolver aquilo lá? Porque ela precisa trabalhar? Não. Ela precisa ter paciência com aquela pessoa idosa. Ela precisa ter carinho, como se fosse com sua mãe. Então, nós não devemos negligenciar, por mais que nos pareça simples a nossa atividade, ela é muito importante para o todo. Porque quando nós estamos praticando a nossa atividade, seja ela qual for, seja digna de respeito, nós estamos emitindo essa vibração positiva para todo o cosmos. E como diz, que nós escutamos muitas vezes, aqui, quem faz o bem ao próximo, faz para si próprio. Nós escutamos várias vezes isso, concordam com isso também.
Então você vê que está tudo nas nossas mãos. Está tudo fácil. E Deus, Jesus e a espiritualidade, está ali, esperando por nós para que a gente dê o primeiro passo. Para que a gente tome uma decisão de mudança. Para que a gente comece o nosso dia a dia a fazer as coisas como Ele nos orientou, como Ele nos intuiu, desde a nossa concepção, desde a nossa criação. Porque tudo está registrado aqui dentro do nosso coração. Mas aonde está a causa? Como nós lemos, no egoísmo, na ganância, na vaidade, no orgulho, na prepotência, em tudo isso daí. Gente, nós somos iguais perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos ter aquela empatia de sentir o que o nosso próximo sente. Vamos compreender o sofrimento do nosso irmão, que às vezes está do lado. É fácil? Não, não é fácil não. Tudo isso que eu estou falando dá a impressão que é muito simples, muito fácil. Se fosse fácil, nós estaríamos aqui. Mas também tem o seguinte: se fosse tudo muito simples, tudo fácil, não teria mérito. Não teria valor. Porque tudo que é fácil, tudo que é cômodo, o ser humano não dá valor. Quando a gente labuta, trabalha, com amor, com afinco, com esperança, naquilo que nós temos pela frente, tem muito valor. Então, após o encerramento da palestra, pense naquilo que aflige. Pense que isso não é problema sério. Isso é tudo fatos, tudo coisas que nos acontecem para impulsionar a gente para frente, para impulsionar nós ao bem. É que nem aquele fazendeiro, já contei isso que faz muito tempo isso aqui, acho que para a maioria vai ser novo, mas é muito, muito peculiar. Tinha aquele fazendeiro que chegava, ele tinha uma vaquinha, e ele todo dia tirava o leite da vaquinha, só tinha aquilo lá. E a família se alimentava só do leite da vaquinha. Né? E ele agradecia a Deus todos os dias pelo aquele leite que aquela vaquinha dava, porque era muito importante para ele e tudo. Até que um dia, essa vaquinha, ela foi, caiu no precipício e morreu. Ele ficou meio assim, chateado, meio que inconformado, porque ele tirava o sustento da família daquela vaquinha. Ele falava: onde está Deus que me abandonou, deixou minha vaquinha cair no precipício e morreu? E agora, como é que eu vou sustentar minha família? Então vocês veem que a necessidade obriga. Aí ele começou a pensar: não tenho vaquinha, minha família vai morrer de fome. Será que é só o leite que alimenta? Não. Eu tenho toda essa terra, tá? Eu tenho que fazer. Eu tenho que modificar, eu vou ter que me mexer. Porque ele estava numa zona de conforto, acomodado, tranquilo. Aí ele foi em busca. Aí ele começou a plantar. Ele começou a colher e começou a progredir. Então, nem sempre, ou melhor, nunca, tudo aquilo que de mal nos ocorre no nosso dia a dia, não pensem que Deus nos abandonou, que Deus deixou a gente na mão, que privilegiou o outro e a nós não. Não. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Nós ouvimos já falar o quê? Não cai uma folha de uma árvore se não for por vontade de Deus. O que isso significa? Se eu estou passando por um momento difícil, essa folha que está caindo da árvore é por vontade, sim, de Deus. Não que Ele venha nos castigar, que é um Deus mau, perverso. Não. Ele está dando oportunidade de a gente enxergar os nossos erros e crescer. Todo mal que nos ocorre, aquilo que nós julgamos mal,
que é a maneira com que nós interpretamos as coisas. Por quê? Porque talvez a nossa criação, a nossa evolução e tudo, nós estamos nesse ponto. Tudo que é o mal, a gente encara como mal, mas não é. Ali está encerrado uma grande filosofia, um grande ensinamento para que a gente possa perceber o quanto aquilo lá vai ser bom para nós. O quanto que nós vamos aprender. Se esse senhor, que a vaquinha caiu lá, se não caísse, ele continuaria sempre tirando o leitinho da vaca. E aí? Que mérito que ele tem na sua vida? Morreria? Ou secaria o leite da vaca? E aí? Ficaria só naquilo. E por que nós vamos cruzar o braço? Por que nós vamos nos curvar diante da dificuldade? Dos problemas do nosso dia a dia? Não. Deus quer que seus filhos cresçam. Deus quer que seus filhos vão adiante. Deus quer que seus filhos evoluam, que aprendam. E esse é o nosso objetivo que nós estamos aqui. Aprender constantemente e principalmente colocar em prática. Meus irmãos, espero ter passado algo de bom para vocês. Que eu achei muito interessante quando eu comecei a ler esse trecho desse livro, que é a Gênesis. E eu antecipei o que eu ia falar no dia 17, falei hoje para vocês. Porque eu acho muito importante isso no nosso dia a dia, que nos traz mais conforto, nos traz mais esperança, mais fé naquele nosso Pai que é bondoso, que nunca nos desampara. E assim a gente pode seguir o nosso caminho na paz. Vamos fazer uma oração para que a gente possa, assim, todos estarmos unidos nesse amor maravilhoso que Deus nos proporciona. E cada um vai pedir a Deus e a Jesus para que oriente, para que intua naqueles problemas que estão afligindo, para que possa encontrar o caminho, a solução, ou pelo menos amenizar o sofrimento. Elevemos bem o nosso pensamento a Deus e a Jesus e a espiritualidade maravilhosa que está nos envolvendo nesse momento. E com esta prece ficamos eternamente gratos, Mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós e o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz.